Olá, eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana e hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre as letras, vamos falar sobre livros, sobre uma escritora muito jovem que vem lá do município de Sigefredo Pacheco, de Sijas, como se diz, né? Lá aqui na região norte do Piauí. Ela é uma designer gráfico, ela hoje mora em Teresina e ela escreveu um livro bem interessante. Interessante por quê? Eu acho interessante pelo título, está aqui o livro, ó, Inquietude. Inquietude, para mim, revela muito o sentimento do jovem. Eu acho que quando você escreveu esse livro, você tinha 15 anos, né? Eu estou falando de Antônia Rainara Carvalho. Ela tem 21 anos, escreveu esse livro quando tinha 15. Tudo bom, Rainara? Tudo bom. Nós vamos falar sobre esse livro e tudo que ele representa, né? Do que ele fala, do que ele trata, o que ele representa para a autora, para a Rainara. Mas antes, a gente vai conhecer um pouco da escritora, dessa jovem, como eu já falei, design gráfico, que veio para Teresina estudar. Sim. Quando foi isso? Foi em 2021, mas foi na época da pandemia. Em plena pandemia, né? E no começo era só aula virtual e a gente ficava assistindo de casa mesmo. Você veio morar aqui, mas não frequentava diretamente a faculdade. Você tinha essa relação online. Na verdade, as primeiras aulas eu assistia lá mesmo da minha cidade. E é só quando a gente começou a se vacinar, que tudo começou a ficar mais seguro, que a gente foi voltando aos poucos. Aí eu vim morar aqui. E como é que foi sair lá de Sijas, e Sigefredo Pacheco, e morar aqui? Você veio sozinha, já veio com a irmã? Sozinha. No começo, o meu pai pediu para alguém conhecido ficar me levando, porque ele tinha o medo, né, de ser... Enfim, as pessoas quando vêm para cá sempre pensam que qualquer pessoa pode fazer o mal. E pode, o pior é que pode, né? É. Infelizmente, o pior é que pode. Mas a gente precisa viver, precisa trabalhar, precisa estudar, e você precisava estudar, né? Eu me lembro que na época não tinha nem Uber Moto, era só carro, então era tudo muito caro para poder ir da onde eu morava para a faculdade. Eu gastava uns 20 reais só para ir. Só para ir. 50 reais todo dia. Aí era pesado. E faculdade particular, né? Por mais que eu tenha tido uma bolsa, eu era bolsista de 60%. E ainda assim era difícil. Mas o meu curso ele não chegava a ser muito caro, não. Você cursou design gráfico na Unifacil. Na Unifacil. Esse curso ele ainda existe? Não sei dizer. Porque na época estava tendo muita baixa de alunos, não estava formando turma. Minha turma mesmo, quando terminou, só tinha 8 pessoas. Você formou com mais 7? Isso. Bom, aí você já formou em design gráfico e eu quero saber como é que surgiu essa coisa do design gráfico para aquela menina, estudante, lá do interior do Piauí. As pessoas sabiam o que era design gráfico, sabiam o que era design, e você descobriu o design como? Sabe que lá para minha cidade, Sigefredo, a internet demorou para chegar. A gente só veio ter acesso quando já tinha, tipo, uns 12 anos, quando já era grande. E aí, eu fui aos poucos me interessando por aplicativos, redes sociais, para poder saber mais coisas que eu não conhecia, né? E aí, eu queria uma profissão que tivesse a ver com desenho e fiquei procurando no Google. Você já desenhava? Isso. E desenhava o quê? Qualquer coisa. Tudo? Paisagens, animais, casas, objetos, flores. O que te identificava mais com o quê? Eu gostava muito de desenhar flores, porque minha avó sempre gostou sempre teve um jardim em casa. E eu gostava de desenhar as pessoas que eu conhecia para dar de presente. Você desenhava rostos? Sim. Você tem essa habilidade ainda hoje? Só que eu não tenho um estilo muito realista. Eu peguei para mim um estilo mais cartunesco, mais de desenho mesmo, que não parece uma foto, sabe? Entendo. Bom, você fala da sua avó, vamos falar um pouco agora desse livro. Mas antes de falar especificamente do livro, eu queria que você falasse um pouco sobre a tua relação com a dona Enedina, que é a tua avó. Como é que foi essa relação? Ela é minha avó paterna e a gente morava na mesma casa. Ela tinha a casinha dela, mas era do lado da nossa e a gente praticamente morava juntos. Então, eu tenho a minha avó como parte da minha criação. Porque no começo, os meus pais eram muito jovens e eles eram muito ocupados.
E aí... Seu pai trabalha, faz o quê? Ele é professor. E aí ele sempre trabalhou de manhã, de tarde, de noite, dificilmente eu via ele. Mas eu entendo que era em busca de uma coisa melhor pra gente, pra sustentar a família. E por conta disso, a gente ficava muito tempo com a nossa avó. Eu tenho ela pra mim como essa pessoa que me ensinou muita coisa na vida. Por mais que ela tenha ido embora quando eu ainda era adolescente, e aí no começo eu senti que não vivi o bastante com ela, sabe? Aquele sentimento de, poxa, mas eu podia ter feito mais coisas. Porque eu era uma pessoa muito imatura, assim, na época, quando ela se foi. Eu lembro que eu sentia uma vontade de ajudar mais, porque pensando, minha avó era uma pessoa idosa. Eu podia ter ficado mais tempo com ela, ajudando ela em casa, sabe? Do mesmo jeito que ela fez por mim quando eu era criança. Eu entendo. Aí, essa era a relação que a gente tinha. Mas, quando ela morreu, você tinha quantos anos? 15. 15. E eu imagino que esses 15 anos, embora você carregue esse sentimento assim de que podia ter avançado um pouco mais nessa relação, mas eu imagino que foi muito intensa também, né? Sim. Eu me lembro que quando ela faleceu foi pouco depois do meu aniversário de 15 anos. Aí teve uma festa, eu também tinha me formado no ensino fundamental, aí também tinha tido a formatura. E nesses 2 eventos eu não tirei nenhuma foto com ela. Aí depois a gente fica se perguntando, né? Por que não tirou? Porque depois que ela se foi, minha relação assim com todo mundo mudou. Porque depois eu fiquei pensando, poxa, todo mundo pode ir embora. Eu já tinha tido pessoas na minha família que tinham falecido. E aí você sente aquela tristeza pela pessoa, por quem ficou e tá sentindo falta. Mas você mesmo não tá tão triste assim, sabe? Você não sente a perda do dia a dia, de sentir vontade de falar com alguém e não conseguir. Dizem que no luto tem 5 etapas, né? Isso. Você está me dizendo que essas etapas, esses 5 estágios, você só conseguiu viver com a sua avó. Sim. É isso? Até agora sim. Me fala aí, agora vamos entrar um pouco mesmo no livro. Então no livro você fala sobre isso, você fala sobre esses estágios do luto, é isso? Sim, são os 5 estágios que a psicologia descreve de que uma pessoa passa durante o processo de luto. Que são quais? A negação. A negação, a raiva, a barganha e a aceitação. Eu esqueci qual era o outro. Mas vamos falando que você vai lembrar. Sim. Então, esse primeiro que é a negação, como é que você conseguiu colocar isso no livro? Primeiro eu pensei no primeiro dia quando a pessoa morre, porque eu me lembro que quando a minha avó faleceu, em algum momento eu acabei dormindo no dia do velório, e quando eu acordei eu pensei que tinha sido tudo um sonho. E aí eu pensei nesse sentimento de você demorar para acreditar que a pessoa realmente se foi, porque... Então a negação, na verdade, quando a psicologia conseguiu classificar essas fases, essas etapas, é aquele momento que você diz, não, eu não acredito, você está brincando. Uhum. No seu caso, você caiu no sono, talvez até vou dormir porque quando eu acordar isso vai ser só um sonho. Uhum. Foi mais ou menos assim? Foi. E aí? Aí veio esse sentimento. A segunda etapa. Quando você sente raiva. Mas raiva pensando, tipo... Às vezes você pensa em alguns parentes que não foram visitar no velório. Aí você pensa, poxa, mas por que essa pessoa não veio? Ou então você vê pessoas que nunca iam visitar aquela pessoa. Aí chega no dia que a pessoa morre, tem um monte de gente lá que no dia a dia não tava. Aí você começa a sentir raiva das coisas. Pensar... o que eu poderia ter feito de diferente? Será que se eu tivesse chegado mais cedo para ajudar ela, ou socorrer em alguma coisa, será que teria salvo ela? E você sente raiva de você mesmo também. Dizem que você sente, inclusive, aquele sentimento assim de raiva, no sentido, por que minha avó? Por que não foi outra pessoa, né? Por que foi justamente a minha avó com quem eu me identifico, que cuidou de mim, que está nessa fase agora, que eu posso cuidar um pouco mais dela? Tem isso? Uhum. Você sentiu isso? Sim. Porque justamente nessa época, foi uma época que ela estava passando por muitos problemas de saúde. E aí eu fiquei pensando, senti raiva de mim também por não ter cuidado mais dela, não ter passado mais tempo. Mas assim, qual foi a causa que determinou a morte dela? Ela tinha um edema pulmonar. E aí o edema, ele faz com que o seu pulmão encha de líquido e dificulta a respiração. E ela precisava fazer uma aspiração no pulmão para poder... Era um procedimento que ela precisava ficar fazendo o tempo inteiro. Mas ela também tinha problemas cardíacos. Na verdade, o que levou à morte mesmo foi um ataque do coração. Um ataque do coração. E ela estava só? Não.
Não. A gente estava indo para Teresina para ela fazer justamente esse procedimento de tirar Foi no percurso, né? Foi. Bom, você vai falar sobre as outras fases, mas eu estava olhando aqui teu livro, eu gostei muito dessa capa, né? E essa capa, gente, é de autoria da designer gráfica Antônia Nayara Carvalho, né? Você assina Antônia Nayara, né? É. E aí eu te pergunto, o que você quis transmitir com essa capa? Eu pensei na parte que minha avó gostava muito de plantar, de ter um jardim sempre bem cuidado. E aí eu pensei nisso de cultivar uma planta, mas ao mesmo tempo quando a pessoa morre e ela é enterrada, e aí eu quis fazer essa conexão com você enterrar alguém, mas ao mesmo tempo nascer alguma coisa disso. Florescer, Aqui sabe? está o coração, simbolizando a tua avó, num jarro, simbolizando ela já sepultada, mas ela não vai só virar pó, ela vai florescer, né? Uhum. Esse foi o sentimento. É. Na hora de fazer esse design, essa capa. O que você costuma fazer no trabalho, no dia a dia, Como designer? como designer gráfico? Eu faço posts para redes sociais, na maioria, que é o que tá bombando no Tá momento. bombando, né? Mas a gente também cria logotipo para empresas e cria a identidade visual que a pessoa vai usar no dia a dia. Não só para as redes, mas para a fachada da loja ou para o uniforme que os funcionários vão usar. Esse tipo de coisa. Nós vamos ainda falar sobre o livro, mas eu quero que você fale um pouco agora sobre esse trabalho de designer gráfico, que hoje está tudo tecnológico, né? Hoje você não pega mais uma prancheta, põe um papel em cima, pega o lápis, a régua e vai desenhar. Uhum. Hoje você desenha tudo no computador, você desenha tudo, inclusive no telefone, tem Sim. programas para isso. E você me disse que desenhava com a mão, desenhava de forma livre. Eu queria que você traçasse assim um paralelo entre o desenhar com lápis e papel e o desenhar no computador. Quando você faz um desenho no papel e você comete um erro, é muito mais difícil de corrigir. E já no digital, você consegue só apagar e resolver bem. Na verdade não é nem que seja tão difícil, é muito mais prático e rápido, né? Uhum. É só um Ctrl+C, Ctrl+V ou usar uma ferramentazinha qualquer que você repara o erro. E tem essa questão também das limitações. Você acha que o que é mais limitado? Ou o que é mais abrangente? O que é mais livre? É no computador ou na mão? Acho que depende da pessoa. Porque quando você trabalha com o desenho na mão, você pode trabalhar com vários materiais. Pode trabalhar com tinta, com giz, com lápis de cor. Depende do que a pessoa se identifica mais. E já se ela for pro digital, tem várias outras técnicas também. Você pode usar vários tipos de pincéis para dar textura pro seu desenho. Eu acho que depende de pessoa para pessoa. Mas, no meu caso, eu escolhi focar mais no design digital porque é mais rápido para mim. Não tenho tanto tempo no dia a dia. E aí eu consigo... No começo, quando eu comecei a desenhar, eu desenhava no celular. Mas eu achava que o desempenho, quando eu entregava o desenho para a pessoa, não era tão bom. Hoje em dia eu já tenho materiais mais profissionais para poder criar no computador. E também no tablet, para poder desenhar num Me tablet mostra aí esse tabletzinho aí pequeno que você estava falando, que é o... Como é que chama ele? É o Kindle. Kindle. Uhum. Ele foi um dispositivo criado pela Amazon, porque a Amazon desenvolveu essa venda de e-books. Você poder comprar um livro digital e ler no seu celular ou no seu computador. E como isso deu muito certo, eles viram que por que não criar um próprio dispositivo para você ler? Porque querendo ou não, quando você lê pelo celular... Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar aqui que o Elielson vai mostrar lá, que é isso aqui. Ela está falando desse... Vamos chamar de tablet mesmo, né? Sim. Um Kindle, mas vamos chamar de tablet. Então, só que a diferença é que esse tablet aqui, ele é específico para leitura. É, só para leitura. Porque quando você lê pelo celular, acaba que a luz deixa a sua vista cansada e você não consegue ter aquele desempenho de ler como se estivesse lendo num papel. E esse aplicativo aqui foi desenvolvido com uma baixa luz, uma luz baixa. Você não consegue criar nada por ele. Não. Mas consegue apresentar o trabalho. Acho que sim. Ele tem cor? Não. Não, né? Só pelo celular. Só pelo celular. Sim, voltemos então para a inquietude da Antônia Nayara. Isso te inquietava mesmo, essa coisa de minha avó morreu, por que eu não abracei mais, por que eu não beijei mais,
Por que que eu não fui mais cuidadosa? Por que que eu não estava mais presente? Isso te inquietava? Sim. E colocar para fora no livro aliviou um pouco? Sim. Dividir isso com a família, com os amigos, com as pessoas, com os leitores? Quando eu resolvi publicar esse livro, é porque eu sempre tive o sonho de ser escritora. E eu queria começar por algum lugar. Então eu pensei, vou criar um conto que seja curto para poder me apresentar para as pessoas como escritora. Porque eu já sabia que eu queria começar no meio digital. Primeiro lançando na Amazon para depois conseguir lançar o livro físico. Esse livro físico que está aqui, eu só consegui lançar esse ano. Na verdade, o livro, o e-book, Ele veio primeiro. ele surgiu em 2021, não é isso? Isso. E aí de lá pra cá a história mudou, eu senti uma necessidade. Aliás, assim, você escreveu, surgiu. Eu entrevistei na semana passada um outro escritor, o Fábio Kerouac, e ele diz que os escritores hoje dizem, nasceu meu livro, né? Uhum. Porque o livro nasceu em 2021, né? Então, assim, nascer porque, na verdade, é um parto, né? Você começa a gerar esse livro até ele se materializar e se tornar um livro físico, né? Ou mesmo um e-book, tem todo um processo de gestação. Você vai pensar cada etapa, desde o embrião, e eu quero te perguntar qual foi a primeira frase que você pensou para escrever e se tu manteve essa frase. Sim, a primeira frase é a que está na capa, que eu escrevi: agora o silêncio é tudo o que nos restou, seremos a quietude para sempre. E depois que eu pensei nessa frase, foi que eu pensei no título, porque eu pensei nessa quietude de você não ter mais a pessoa com você, mas ao mesmo tempo essa quietude, esse silêncio te inquieta. E aí surgiu o título Inquietude. Eu gostei muito do título e essa frase é muito profunda, né? Agora o silêncio é tudo que nos restou. Seremos a inquietude para sempre. É muito forte mesmo. E aí, qual foi o próximo passo? Como é que foi? Como eu era... E aí, outra coisa que me chama a atenção, você estava escrevendo no telefone, num tablet, no computador, escrevendo à mão num caderno, como é que foi? Eu escrevia nas notas do meu celular. Tá tudo lá ainda? Tá. A primeira versão que eu escrevi, eu senti que ela não era o melhor que ele poderia ser. E aí depois, quando eu resolvi postar o livro de forma física, eu resolvi contratar umas pessoas, contratar revisão profissional para poder corrigir os erros que poderia ter. Que às vezes a gente tem muito vício, né, quando a gente escreve. Tem sim. E também contratei uma leitura crítica, que é uma pessoa que vai ler o seu livro e dizer se tá coerente, se não tá confuso algumas partes. Se não tem alguma coisa chocando, assim, né? Às vezes eu escrevo textos. Outro dia eu escrevi uma reportagem bem interessante, foi bastante elogiada, mas aí uma pessoa chegou e disse: olha, esse título não está muito coerente, não está muito condizente, concatenando com o texto. Aí eu mudei o título, eu reconheci, realmente o título ficou um pouco confuso. O título às vezes é a parte mais difícil, né? Tem muita gente que recorre inclusive a IA, e eu também recorro às vezes, mas esse título era meu e realmente ele não estava batendo 100% com o conteúdo da reportagem. Sim. Às vezes a gente se apega na história, porque, como você falou, é um parto, então é um filho pra gente. A gente cria uma afeição que às vezes as outras pessoas não vão ter quando for ler a história. E aí, pra nós, o que tá perfeito, a pessoa vai ver e às vezes tá confuso. Por isso que é importante contratar algumas pessoas para avaliar a história, para ter essa visão do ponto de vista de fora, sabe? E quando a gente escreve sobre sentimentos, sobre os nossos sentimentos, ou sobre os sentimentos sobre uma situação, quem vai ler nem sempre vai interpretar da forma que você, como escritora, escreveu e quis passar a ideia, né? Essa preocupação você tem, assim, dizendo, deixa eu escrever aqui, ser muito mais objetivo para ninguém fugir do que eu quero falar. Isso faz parte do teu processo de escrever? Sim. Até porque quando eu publiquei, como eu escrevo logo nas notas iniciais, que é uma homenagem para minha avó, as pessoas sempre pensam que que é a história real, sabe? Eu escrevi o que aconteceu, mas não. Eu criei uma história a partir disso. Aí eu tive essa preocupação
de escrever de um jeito que parecesse realmente uma história criada. E não detalhando o que aconteceu. Então, é um conto com um fundo de verdade, né? Sim. É uma ficção com um fundo de verdade, na verdade, o que você escreveu. Essa coisa da relação que nós temos com os nossos pais, que nós temos com os nossos avós, é bem interessante. Eu fui muito próximo da minha avó, dos meus avós paternos. E tive uma relação muito boa com meu avô materno. A minha avó materna eu não conheci. Eu tratei como vó, chamei como vó e fui cuidado por uma avó que, na verdade, ela era a madrasta da minha mãe. Foi a madrasta da minha mãe. Mas, assim, foi a minha avó. Uhum. Para todos os efeitos, ela foi a minha avó. Depois que eu cresci, foi que eu fui entender que ela não era a mãe da minha mãe, né? Então, assim, mas não foi uma relação tão forte como a sua com a sua avó. Não é uma relação tão forte como o meu filho hoje, de 7 anos, 6 anos, 7 anos, tem com a minha mãe. Uhum. De acordar e dizer, eu quero ver a minha avó. De pegar o telefone e ligar numa chamada de vídeo. Vovó, tô com saudade de você. Eu quero te abraçar. Né? É diferente. No meu caso foi diferente. Eu acho que no seu caso foi mais ou menos o que o meu filho vive hoje. Sim. Dessa relação mesmo visceral, do dia a dia, de acordar, saber se ela estava bem lá na casinha dela, de dormir, saber que ela estava lá, olha, minha avó saiu, agora foi para casa deitar, da comidinha da vovó, teve isso? Sim. A comidinha da vovó ninguém esquece, né, Nayara? Sim. Ninguém esquece a comidinha da vovó. Eu me lembro dos bolos que a minha avó fazia. O que marcou essa parte culinária da tua avó? Qual era a comidinha da vovó que tu não esquece até hoje? Eu não esqueço do mingau de puba que ela fazia. Mingau de puba. Que eu nunca mais comi depois. E também o arroz doce. Arroz doce. Duas iguarias que eu aprecio até hoje, que por coincidência a minha avó fazia. Aliás, a minha avó fazia duas versões. Ela fazia o arroz doce e o mesmo preparo com sal, o salgado. Eu não gostava do salgado, mas o doce eu comia que tufava, como se diz no Pará. Ela tinha uma mão para a cozinha espetacular, principalmente para o bolo. E tem uma coisa que as vovós têm, eu não sei se a tua era igual, que assim, ela é boa de cozinha, mas ninguém mete a colher na panela dela. Era assim também? Sim. A minha não admitia que eu tinha mania de chegar lá e que ele meteu o dedo para provar, ela largava a colher de pau na minha mão. Ninguém mexia na panela dela. Eu achava isso muito bacana. Outra coisa que minha avó fazia que eu gostava demais era um doce de mamão. A dona Enedina também era doceira? Não. Não? Não. O negócio dela mesmo, o doce mesmo era só o arroz doce. E a puba, né? Uhum. A puba. Aliás, puba é um negócio que tá desaparecendo, sabia? Eu nunca mais vi. Tá desaparecendo. Nem nos mercados, eu vou no mercado aqui. Nos supermercados a gente não vê mesmo. E nos mercados públicos, cada vez a gente vê menos. O que você sabe cozinhar? Sei, mais ou menos. Porque você mora só, imagina que quem mora só. Eu aprendi a fazer algumas coisas, porque quando eu tinha 16 anos, eu fui morar na Paraíba, em Campina Grande, sozinho. Fui morar primeiro com um primo e uma prima, mas o primo voltou, a prima foi morar com as amigas, eu terminei morando só. Depois fui morar com um amigo e a gente tinha que improvisar, fazer as coisas, né? Desde um ovinho cozido, ovo frito, até um arroz, uma comida mais elaborada. Antes de ir, você já sabia fazer comida? Não, antes eu não sabia nem fazer um café. Aprendi tudo assim na necessidade mesmo, né? A vida exigindo ali, a barriga roncando e a gente tendo que improvisar. E graças a Deus aprendi algumas coisas. Ainda hoje eu vou para a cozinha também. Hoje eu faço algumas coisas. Improviso muito. Eu sou muito de improvisar, né? Eu não gosto de... eu vou fazer um camarão. Aí eu vou fazer um camarão diferente. Eu vou fazer um peixe diferente. Mesmo que eu pegue uma receita, eu acrescento ou tiro alguma coisa, ou tiro porque eu não tenho aquele tempero, ou tiro porque eu não gosto daquele tempero.
Eu improviso muito. E uso fruta, eu boto banana, Sim. e batata doce, eu adoro batata doce. Agora me fala o que que tu cozinha, o que que tu faz na cozinha. Sabe que no começo, quando a gente tá aprendendo a cozinhar, a gente faz cada coisa ruim, né? É Nossa, verdade. até um arroz, a coisa mais simples do mundo. Então, no começo, quando eu vim pra cá, eu comia mesmo o que eu fazia porque era o jeito, porque não tinha outra coisa. Mas hoje em dia eu já consigo fazer uma comida mais decente. É. É. Se chamar o Elielso, não vai passar vexame não, né? Não, O vai não. Elielso, gente, não é o namorado, não. O Elielso é um amigo da família, né? E Isso. conterrâneo dela lá de Sigefredo, que trabalha também aqui com a gente. Bom, Antônia Rainara, me fala assim, o que que faltou ser perguntado sobre o teu livro? Uma coisa que você gostaria de dizer, olha, nesse livro tem uma coisa que eu achei legal. É porque, tipo assim, veja só, eu escrevo todos os dias pelo menos 10 textos. Todos os dias. Todos os dias que Deus dá, eu escrevo 10 textos. Para você ter uma ideia, são 10 textos de pelo menos uma lauda completa. Né? Eu não gosto de texto muito longo, mas também não gosto de texto muito curto. Para o jornalismo, eu não gosto. Ele tem uma lauda mais ou menos. Só que assim, desses 10 textos, às vezes só tem um que eu gosto. Só tem um que eu me orgulho, só tem um que eu faço questão de mostrar. E num livro deve ter uma passagem, 2 ou 3, que você, isso aí eu queria que você falasse. Então, assim, dessa mensagem que você passa no teu livro sobre o luto, que como você deixou claro, não é só uma questão de experiência com a tua avó, mas uma questão de um conto onde trata dos sentimentos e das etapas do luto. Qual uma coisa assim, Douglas, isso aí é bom que a gente fale um pouquinho. Quando eu publiquei, no começo é difícil você conseguir que alguém leia o que você escreveu quando você publica assim online. Aí você tem que ir atrás de alguém que divulgue, ou você mesmo divulgando. As primeiras pessoas que vão ler são pessoas que conhecem você. Aí no começo bate aquela insegurança das pessoas que te conhecem lerem uma coisa tão profunda sobre você e te julgarem de alguma forma. Só que graças a Deus o livro cresceu muito. Hoje em dia ele tem quase 300 avaliações na Amazon. E de avaliações, né? Porque nem todo mundo que leu avaliou. E graças a Deus ele tem avaliação muito boa. Ele tem 4,6 estrelas de 5. 4,6 de 5. E aí as avaliações são de pessoas que falam que se identificaram. Às vezes não porque passou exatamente a mesma coisa, mas os sentimentos ali das fases mesmo, que a gente sabe que todo mundo passa. E teve algumas pessoas que falaram que nunca passaram pelo luto, mas que se sentiram tocadas de alguma forma. Então eu acho que a parte mais importante do livro é quando chega no final, que é o capítulo final de aceitação. Quando você aceita que a pessoa se foi, mas você percebe que ela não se foi totalmente, porque você ainda lembra dela e você vai lembrar. Era isso que eu ia te falar. Essa capa já diz o final do livro, né? Sim. Ficou aqui, esse coraçãozinho aqui, brotando uma planta. É o que acontece, por exemplo, o meu pai. Eu perdi meu pai na pandemia e lá em casa nós temos uma forma bem diferente assim, de expor o nosso sentimento, né? Ou nós somos muito melosos, ou nós não somos melosos, mas nós sentimos. Eu senti das duas formas. Mas, assim, a minha aceitação é porque o meu pai marcou a minha vida, da mesma forma que a sua avó marcou a sua. E, assim, da mesma forma que eu não quis ver o meu pai morto, eu não quis porque a lembrança que eu tenho do meu pai é vivo. É aquela lembrança, mesmo doente da Covid, mais respirando, mais com vida. Eu me recusei a ver meu pai morto. Por quê? Porque ele não morreu para mim. As pessoas morrem de verdade, verdadeiramente, é quando ninguém lembra mais de você. Esse é o morrer de verdade. Eu não quero morrer assim. Eu quero que as pessoas lembrem de mim, de alguma forma. Ou pelo que eu escrevi, ou pelo que eu falei, ou pelo meu testemunho de vida, mas jamais se esqueçam 100% de mim. Porque aí, se isso acontecer, eu de fato morri. E a sua avó não morreu, meu pai não morreu. Eles estão vivos aqui no coração da gente, no meu coração e a sua avó no seu coração.
Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que deixar para todos agora. Eu aqui marejei, não foi de tristeza. Foi lembrando de tudo de bom que meu pai me ensinou. De tudo de bom que ele passou para mim, como homem e como pai. E é isso que eu procuro passar para o meu filho. Eu quero deixar o exemplo, deixar uma mensagem boa para ele. Eu tenho 64 anos. Meu filho só tem 6, vai fazer 7 agora. Eu não vou passar muito tempo com ele. E esse período tem que ser o melhor período da nossa vida. Eu posso morrer amanhã, mas posso morrer só daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então eu imagino assim que eu vou viver mais 40 anos. Porque eu tenho um DNA muito bom. Meu pai só morreu porque a Covid levou. Mas a minha avó, a mãe dele, morreu com 107 anos. Então meu DNA é para 100 anos. E eu quero que esse período aí de mais 36 anos seja muito intenso com meu filho. Eu quero que, se ele não escrever um livro sobre o que nós vivemos, que ele tenha esse livro no coração dele. Tá bom? Foi muito bom conversar contigo. Por isso que eu te falei, isso aqui não é um programa de televisão, isso aqui é um podcast, aqui a gente sorri, a gente conta piada, a gente chora, mas é tudo natural, é tudo sem script. Olha para lá, para aquela câmera e fala com o teu público. Deixa uma mensagem aí para que alguém tenha o interesse, a curiosidade e o interesse em ver teu livro. A gente consegue ver qual é a frase mais marcada do nosso livro, no e-book. Como é? A gente consegue ver quais são as frases mais marcadas. Sim. Que as pessoas mais gostaram. Aquelas que elas deixam aí, né? Elas conseguem grifar, sim. Como que a gente grifa num livro normal. Pronto. A frase mais grifada do meu livro é uma que diz: porque memórias não morrem, ao menos que alguém as esqueça. Eu vi aqui no livro. Tá aqui, eu li essa frase. Sim, é a frase mais marcada porque eu acho que quando chega no final da história, que as pessoas já sentiram todas as emoções, ou lembraram de alguém, ou lembraram de uma fase. Já recebi muita mensagem de gente que perdeu alguém recentemente, ou que tinha alguém doente na família, que tinha medo de perder. E aí, essa frase é o que eu quero que as pessoas sintam vontade de ler, ou que quando terminem de ler seja mais importante para elas. Que elas saibam que, mesmo quando alguém morre, ele não morre de verdade. Você não perde aquela pessoa para sempre. E que elas também lembrem de quem está vivo, para poder aproveitar o máximo possível e criar as lembranças com as pessoas, suas para elas e delas para você. Perfeito. Acredite, eu ia encerrar com essas suas palavras. A gente costuma dizer, ou ter esse sentimento que você teve que motivou a escrever o livro. Por que eu não fiquei mais um tempo com a minha avó? E isso serve para que a gente reflita muito, né? O casal. Por que um não entendeu ou compreendeu mais o outro? Por que um pai não entendeu e compreendeu mais o filho, né? E vice-versa. Porque depois que morre, só ficam as lembranças. Eu só guardo lembranças boas de todo mundo. As pessoas que me fazem o mal, e muitas fazem o mal, eu não guardo essas lembranças. Eu guardo as lembranças de quem me fez o bem. Quem me fez o mal, ou eu lembro do bem que essa pessoa me fez, ou se ela não fez, eu não lembro nem do mal que ela fez. Para mim, eu esqueço, deixo para lá. A gente até esquece do mal que ela fez pra gente, né? Mas eu faço isso em vida. Confesso aqui de coração. Quem me fez mal, tem o meu perdão. Eu não carrego mágoa. Eu digo que eu vou viver muitos anos, porque meu coração não carrega mágoa. Não carrego ódio, não carrego nada, assim, a não ser coisas boas. E é isso, essa mensagem que você deixou, que eu quero reforçar aqui. Procure entender as pessoas que você convive no seu dia a dia. O seu esposo, a sua esposa, o seu filho, né? O seu pai, a sua mãe. Essa relação, ela não é para sempre. Inclusive, você nem sabe se quem vai primeiro é o seu pai, que está velhinho, ou se é você que ainda é jovem, né?
Eu não sei. Pode acontecer tudo nessa vida. Então, que esse momento que nós temos aqui no mundo é só uma passagem. Que essa passagem aqui seja intensa. Que ela seja produtiva. Que ela não seja carregada de mágoas, de tristezas, de angústias. Liberte isso. Eu sou hoje evangélico. Ou estou tentando ser evangélico. Porque não é, a gente não acorda evangélico. É um processo. E uma das coisas que eu tenho aprendido na minha igreja e na Bíblia é que você tem que liberar o perdão. Quando você perdoa, é você que se liberta. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para os nossos internautas. Muito obrigado por você ter estado aqui hoje com a gente, tá bom? É muito importante a gente falar e dar a oportunidade num programa como esse, num podcast, para quem está iniciando. Eu entrevistei na semana passada o Fábio Caroac, que já escreveu 5 livros de prosa e 3 de poesias. Você está no primeiro, mas vão vir muitos por aí, não é verdade? E é por isso que a gente abre espaço aqui, porque a gente acredita no teu potencial, no teu talento. E antes de encerrar, Rainara, eu quero falar aqui dos nossos apoiadores, das pessoas e das empresas que patrocinam esse programa. Eu quero falar da Estrada Mob, do Senac, do Sesc, da AproSoja, do Marcos, lá da Léo Madeiras, da Elo Engenharia, do Movimento Empreender Piauí, da Automaster, da Pneubeck, do Gustavo Ramalho, da Hotsat, também da Socimol e da Pax União. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado por você ter vindo.